Olá, meu irmão, minha irmã, salve Maria Santíssima. Meu irmão, que graça, que grande alegria encontrar você aqui hoje. Mais uma vez falaremos sobre assuntos da nossa fé e da nossa Santa Igreja Católica. Hoje quero trazer para vocês uma grande graça, um assunto que para mim ele é um assunto que não tenho palavras para expressar a grande alegria, que é o milagre eucarístico de Lanciano. Esse que é um dos maiores milagres da Igreja, relacionado à Eucaristia, né? Um dos maiores milagres eucarísticos na história. Posso dizer assim porque no meio católico ele é um dos milagres mais conhecidos. Tem muitos outros, claro, mas o de Lanciano podemos dizer que ele é um dos milagres centrais, né? Então, peço a você, antes de iniciarmos o vídeo, que você possa deixar o seu like, porque ajuda o crescimento do canal também, para que esse vídeo possa chegar para mais pessoas. Se inscreva aí no canal, ative as notificações, né? E nos ajude também a crescer, a produzir também outros conteúdos, né, relacionados aos santos, à fé e tantas outras coisas que nós podemos abordar da nossa Santa Igreja. Então vamos lá. O que foi o milagre eucarístico de Lanciano? O milagre eucarístico de Lanciano, como nós sabemos, Lanciano é uma cidade na Itália, certo? E esse milagre ele ocorreu no ano de 750 depois de Cristo. Ou seja, esse milagre já tem 1272 anos. Então já tem muito tempo que esse milagre aconteceu. E vejam só, olha a grande graça. A grande graça. Ainda hoje, se você for lá em Lanciano, se você pesquisar aí na internet, você vai ver que esse milagre ele é atual, atualíssimo. Porque aquilo que Deus faz, nós sabemos que Deus é perfeito, Deus não erra, Deus não se contradiz. Então aquilo que Deus toca, que Deus transforma, que Deus faz, ou seja, o milagre, que é a intervenção direta de Deus, não tem como aquilo se desfazer, não tem como aquilo com o tempo se acabar, podemos dizer assim. Então o milagre de Lanciano é essa experiência viva de que há 1272 anos atrás esse milagre aconteceu e até hoje ele permanece atual. É tanto que se você for lá, a hóstia que se transformou em carne e um vinho que se transformou em sangue, ainda assim hoje existe lá essa mesma realidade de 1200 anos atrás, né? Então, como foi que aconteceu esse milagre? Quando se deu esse milagre, né? Esse milagre aconteceu devido a um sacerdote, era um monge, que durante a Santa Missa, durante o momento da consagração ali do corpo e o sangue de Nosso Senhor, ao proferir as palavras da consagração, ele duvidou. Dentro de si ele duvidou que ali realmente Jesus se fizesse presente, ali no corpo e sangue, ali na hóstia e no vinho, né? Que ali fosse realmente Jesus vivo, né? Ele duvidou e aí no exato momento ele viu se transformar em carne a hóstia e em sangue o vinho, né? E esse milagre, ele não foi só o sacerdote ali na hora que percebeu. Todas as pessoas que estavam ali, elas viram aquilo acontecer. Eles viram a hóstia se transformar em carne ali na frente de todos e o vinho se transformar em sangue. E aí, como eu disse para vocês, a carne ainda hoje está intacta e o sangue, veja só, o sangue, ele está dividido em 5 partes desiguais, que juntas elas pesam, todas elas juntas, cada uma delas tem o mesmo peso. Veja só, o sangue, né, ele se dividiu, ou seja, podemos dizer, ele criou uns coágulos, né, que você vê nas fotos, você vai perceber, e esse sangue, ele foi dividido em pedaços, né? As partes, elas ficaram desiguais, uma maior, outra menor, mas elas juntas, todas elas juntas têm o mesmo peso, né? Então assim, é incrível, né? É incrível já acontecer esse grande prodígio que é a hóstia se transformar em carne e o vinho se transformar no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos dar prosseguimento. O que foi que aconteceu? Em 1970, o arcebispo de Lanciano, na época, que era Dom Perantoni, né, era o arcebispo de Lanciano, e também o provincial dos frades menores conventuais, né, lá de Abruzzo, com a autorização de Roma, ou seja, com a autorização do Papa,
eles solicitaram a um doutor chamado Eduardo Linoli. Né? Você também pode encontrar na imagem do doutor Eduardo Linoli que ele foi responsável pela investigação ali daquele milagre e para ter o laudo científico. Né? Nós sabemos que a igreja, como mãe, ela é muito cautelosa, e para que a igreja determine se aquele acontecimento é um milagre, ela pede que a ciência faça uma investigação, e a partir do momento que a ciência não tem explicação, ou seja, que realmente não cabe à ciência ali, aquele campo, a ciência vai tentar investigar, e ela não conseguindo explicar o fato, aquilo realmente é um milagre. Ou seja, que não tem como ser provado, não tem como ser realmente, assim, não tem explicação. Então, a partir daí, a igreja reconhece que realmente ali aconteceu uma intervenção direta de Deus, um milagre, uma transformação. Então, o que foi que aconteceu? O doutor Linoli, ele era diretor do Hospital de Arezzo e professor de anatomia, histologia, patologia, química e microscópica, e também ele era um professor nessa parte assim científica, né, da coisa. Então você vê o currículo do professor Eduardo Linoli, né? E o que aconteceu? O professor, o doutor Eduardo Linoli, ele leva, né, a hóstia que se transformou em carne e o vinho que se transformou em sangue de nosso Senhor Jesus Cristo para um exame científico detalhado, né? Para fazer um exame bem detalhado, para realmente ver o que aconteceu ali. No dia 4 de março de 1971, o professor Dr. Linoli, ele apresentou um relatório minucioso de vários estudos que foram feitos em cima da hóstia e do sangue. Da hóstia e do vinho, desculpa, que ali se transformaram no corpo, né? Pedaço de carne, e no sangue, o vinho se transformou em sangue. Vamos ver aqui, preste bem atenção nas conclusões do Dr. Linoli. Veja só que incrível. Primeira conclusão, foram 5 conclusões que ele chegou, depois de vários estudos. Primeiro, a carne milagrosa, que ele chamou, é verdadeira carne, constituída por um tecido muscular do miocárdio. Ou seja, miocárdio nós sabemos que é um coração, né? Então aqui ele está afirmando que é verdadeira carne e que o tecido, né, e que ela é constituída, aquela carne, por um tecido muscular que pertence ao coração. 2. O sangue milagroso é verdadeiro sangue. A análise cromatográfica demonstram com certeza absoluta e indiscutível. Então, a partir deste exame, ele constatou que ali não existia mais vinho, mas que ali existia sangue de verdade. Terceiro ponto, o estudo imunológico prova também que a carne e o sangue são, sem dúvida alguma, de natureza humana, e o exame imunohematológico permite afirmar com toda a objetividade e segurança que ambos, a carne e o sangue, pertencem ao mesmo grupo sanguíneo AB, que é um grupo a que pertence o homem do Santo Sudário e é característico das populações do Médio Oriente. Então aqui, resumindo, o que é que ele quer dizer nesse terceiro ponto? Que a carne e o sangue realmente é humana, ou seja, faz parte do homem, de um homem, e nós sabemos que é de Jesus aqui, ou seja, faz parte de um homem. Primeiro, a carne é do miocárdio, é de um tecido muscular do miocárdio. O sangue realmente é sangue. E terceiro, a carne e o sangue realmente são de natureza humana. E ele vai dizer que o exame imunohematológico vai dizer com toda objetividade e segurança que tanto a carne quanto o sangue, eles pertencem ao grupo sanguíneo AB, que é o mesmo grupo sanguíneo que se encontra no Santo Sudário. Depois você dê uma olhada no Santo Sudário, né, que também é um grande... O Santo Sudário, ele é uma coisa incrível também, que é um milagre também. Depois você dê uma olhada, não vou me deter aqui, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo, né? Mas depois você dá uma olhada lá. E é característica da população do Médio Oriente. Jesus nasceu aonde? Lá no Oriente Médio, né? Jesus nasceu lá em Israel, no caso dos povos do Oriente Médio.
Então, vejamos aqui essa grande providência, né? Essa grande providência. 4. As proteínas contidas no sangue estão igualmente repartidas em porcentagens semelhantes à do esquema soro-proteico do sangue fresco normal. Ou seja, as proteínas contidas naquele sangue, ele é igual a uma pessoa viva, normal, saudável, uma pessoa que está ali, né? Ali, as pessoas que estavam ali na hora da Santa Missa. Ou seja, que estão hoje aqui, que estão o sangue, as proteínas contidas naquele sangue, as mesmas proteínas que contém no meu sangue, que contém no seu sangue. Ou seja, dentro do esquema proteico do sangue fresco normal. E 5, nenhuma secção histológica revelou traços de infiltração de sais ou de substâncias conservantes utilizadas na antiguidade para a mumificação dos corpos. Então, aqui o que é que ele quer dizer? Ele quer dizer que na Eucaristia, que ali era carne, e no vinho, que ali se transformou em sangue, não foi colocado, nesse tempo de 750 até 1971, quando foi feito esses estudos, ele constatou que não existia nenhuma substância que conservasse durante todo esse tempo a carne e o sangue. Ou seja, milagre, não tem nenhuma substância. É tanto que ele até diz aqui, essas substâncias eram encontradas antigamente para a mumificação dos corpos. Ou seja, no povo egípcio, eles usavam essas substâncias conservantes, sais, né, para poder conservar o corpo ali da múmia durante muito tempo. E isso não estava contido, né, na carne nem no sangue, ou seja, era conservada de forma natural, ou seja, mais uma vez, milagrosa, né? Então vamos dar prosseguimento. O que foi que aconteceu depois? Ainda em 1973, o Conselho Superior de Organização Mundial da Saúde nomeou uma comissão científica para verificar as conclusões que tinha chegado o professor Linoli. Ou seja, 2 anos depois, né, a organização, aí, o Conselho Superior da OMS, ela criou uma comissão científica para ver as conclusões que ele tinha chegado. E a pesquisa foi exatamente a mesma que efetuou este professor com outros exames complementares. Os trabalhos duraram 15 meses e foram realizados 500 exames. Ou seja, esse conselho fez os mesmos testes que ele e outros complementares, e o resultado foi o mesmo. Milagre. Não tem explicação para a ciência, não existe explicação. Por fim, aqui, a carne e o sangue do milagre permanecem com as características semelhantes às recém-recolhidas por um ser humano. Este relatório das pesquisas científicas da Comissão Médica da OMS e da ONU, publicado em dezembro de 1976 em Nova York e em Genebra, concluiu que a ciência, consciente dos seus limites, se encontra perante a real impossibilidade de dar uma explicação para este fenômeno. Ou seja, está aqui, meus irmãos, a ciência provando. Em 71, o professor Linoli fez todos os testes, vários estudos, chegou a essas conclusões. Em 73 foi instaurada uma comissão, fizeram os mesmos exames, mesmos experimentos e até mais, outros complementares, foram 500 exames durante 15 meses, chegaram às mesmas conclusões, e em 76 saiu um relatório científico da OMS e da ONU dizendo que realmente a ciência estava diante de um fato que não tem como se explicar, ou seja, um milagre, né? Um milagre. Então esse é o milagre de Lanciano, né? Que você pode também se aprofundar mais. Existem livros, existem grandes autores, sacerdotes que se aprofundaram mais. Aqui eu quis trazer uma síntese para você entender assim, de forma bem básica, digamos assim. E eu queria só encerrar aqui com vocês rapidamente. Eu só queria encerrar com o nosso catecismo, no número 1381. O que é que vai dizer São Tomás de Aquino? São Tomás de Aquino vai dizer, abre parênteses, a presença do verdadeiro corpo de Cristo e do verdadeiro sangue de Cristo neste sacramento não se pode descobrir pelos sentidos, mas só com a fé, baseada na autoridade de Deus.
Então, meus irmãos, aqui São Tomás de Aquino está dizendo aquilo que a ciência, né, já tinha confirmou, na verdade, né, a partir dos seus experimentos. Que realmente você só vai conseguir ver Jesus ali na Eucaristia e também ali no vinho consagrado que se torna o sangue de Cristo. Você só vai ver Jesus com os olhos da fé. Os sentidos não tem como chegar a essas conclusões, somente a fé. Então eu peço a você que possa renovar a sua fé eucarística, possa se renovar a sua fé, né, em Jesus Eucarístico, não só durante também assim indo à Santa Missa, claro que é o mais importante, mas também procurando a adoração. Procure adorar mais a Jesus. Procure uma igreja que tenha exposição do Santíssimo. Vá até o sacrário, fale com ele. Ali é Jesus vivo. É Jesus vivo, totalmente vivo. Mesmo Jesus que viveu há 2000 anos, ele está ali, vivo ali, dentro daquele sacrário, presente naquele pedaço de pão. Ali é Jesus inteiro, vivo. E eu espero que você tenha gostado do vídeo. Compartilhe esse vídeo, mais uma vez, curta. Deixe aí seu comentário. E compartilhe com os amigos, se inscreva no canal. Que Deus abençoe você e salve Maria Santíssima.